Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Olha, como eu fiz com a atividade do Renascimento, também vou fazer com a atividade do Barroco e com todas as outras. Eu farei em cada atividade, eu darei as respostas aqui. Claro que vou corrigir o trabalho de vocês, não se preocupe, mas eu vou dar uma resposta gravada para que vocês possam ouvir e entender um pouquinho esse processo de leitura de imagem, tá bom? Então agora a gente vai para a leitura de fato dessa imagem, que é a Assunção de Nossa Senhora, do Manuel da Costa Taide, mas antes de tudo eu queria dizer para vocês que essa é uma atividade que tem muita subjetividade. Aí eu vou explicar para vocês por quê, tá? Bom, gente, eu falei que é subjetivo por um motivo muito simples. Veja bem, depende de vários fatores uma determinada leitura. Depende de meus conhecimentos anteriores a respeito daquilo, das minhas vivências, da cultura da qual eu estou inserida. Tem uma série de dados que vão trazer para a gente a possibilidade de uma leitura mais completa ou menos completa. Mas o que interessa para mim aqui é que alguns detalhes eles são iguais para todos. Então vamos pensar aqui. Primeiro, eu consigo saber qual foi o suporte utilizado para fazer essa obra? Será que foi tela, foi papel, foi tapeçaria, cerâmica ou é digital? Bom, nós sabemos que foi o teto de uma igreja, está escrito no próprio nome, né? Tem uma identificação ali, então a gente já sabe que foi o teto de uma igreja. Nós imaginamos que naquele período nós não tivéssemos, por exemplo, laje, né? Então, quase sempre esses tetos eram feitos de madeira. Então, vamos partir do princípio que era um teto em madeira. Agora, qual era a técnica? Era óleo, aquarela, guache, né? Então, a gente é colorido, não, nós temos aí uma pintura que pode ter sido utilizada um óleo para fazer ou um guache, provavelmente mais facilmente um guache, que era uma tinta muito mais de mais fácil acesso aqui no Brasil, tá? Bom, a atividade ela pressupõe uma etapa de observação. Então, o que nós vamos observar nesta imagem? A gente vai observar quais são as cores que predominam nesta obra. Isso é muito fácil. Eu vou olhar e já vou de imediato verificar duas cores. Uma delas praticamente toma a obra toda, que é um azul. E a segunda cor é o vermelho. Então, eu poderia já responder que as cores que predominam são o azul e o vermelho. É claro que eu tenho todo um tom de bege aí, né? Um tom dessa cor clarinha, mas as cores que estão mais visíveis nessa obra realmente são o azul e o vermelho. Outro detalhe, é possível identificar mais linhas curvas ou mais linhas retas? Se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver que a maior parte das linhas desta obra são linhas curvas. Por quê? Primeiro, porque já é uma obra barroca. O barroco tem a ver com essa linha curva, com esse vai e vem, né? Com essa ideia do claro e do escuro. Então, as linhas desse trabalho, a maior parte delas são linhas curvas. Não estou dizendo que nunca vamos encontrar linhas retas, mas as linhas curvas são predominantes. Possui linhas diagonais? Sim. Por quê? Próprio também do barroco, a ideia de movimento. Então, é o diagonal que dá a ideia de movimento. Então, sim, temos linhas diagonais nesse trabalho. Linhas horizontais e verticais praticamente são inexistentes, ok? Vocês não vão encontrar linhas verticais e horizontais porque não faz parte do barroco esse tipo de utilização de linhas. Uma coisa interessante que tem a ver com o trabalho que vocês fizeram ali atrás quando fizemos o Renascimento. Lembra que eu perguntei para vocês se as figuras davam a sensação de volume? Se pareciam de verdade, que pareciam que eu podia pôr a mão? É isto que a pergunta está dizendo aqui. Se vocês olharem a figura dos anjos, dos santos, né, das pessoas em volta, a impressão que você tem é que são figuras reais. Elas sim dão a sensação de volume. É claro que se você passar a mão, vai estar tudo liso. Né? Lembrando que lá na Idade Média a gente tem uma obra que nós chamamos de obra chapada, né? Ela tá, você passa a mão e você não sente absolutamente nada
visualmente, ela está completamente chapada. Claro que a mesma coisa vai acontecer aqui. Se eu fosse passar a mão, eu também não ia ter a ideia de volume, mas a sensação que me dá é de volume. Bom, todas as imagens têm o mesmo tamanho, não, né? A figura central, né, a figura da santa, está em tamanho maior. Então, isso também é bastante visível, tá? De que tamanho você imagina ser essa obra? Bom, a partir do momento que eu sei que ela está no teto da igreja e eu preciso vê-la, ela provavelmente tem um tamanho grande, de 3, 4 metros quadrados. A outra questão é, tem perspectiva? Essa questão está diretamente ligada ao Renascimento. Por que o Renascimento? Lá no Renascimento a gente aprendeu sobre perspectiva. A gente sabe que toda a teoria da perspectiva veio do Renascimento, que é uma teoria matemática, que traz a ideia de profundidade de 3D nas coisas. Então eu olho, eu vejo aquela profundidade. Vem da perspectiva. Sim, essa imagem tem perspectiva. Agora, de onde vem a luz, gente? Isso é uma questão muito particular. Por quê? Se tivéssemos na imagem o desenho de janelas ou portas, ou o desenho de uma luz, ou de uma lanterna, ou de uma vela acesa, provavelmente o artista teria colocado essa luz a partir disso tudo que eu coloquei para vocês. Mas, neste caso, a gente não tem uma janela, né? Não tem um lugar da onde vem a luz. Então, provavelmente, o artista vai usar de um subterfúgio. Por exemplo, nós vamos estudar uma obra em que a luz vem do corpo, né? O que é impossível, né? Um corpo não tem a condição de emanar luz. Mas o artista pode utilizar dessas ferramentas. Tá bom, meus queridos? Um beijo para vocês.